Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, um pequeno estudo que a gente faz, os nossos grãozinhos no caminho desse sábado. E hoje a gente continua no capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, a indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequência se deve tirar de vossas palavras? É que vós, que censurais, não teríeis feito o que reprovais, e valeis mais que o culpado. Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração, e que, por conseguinte, desculpa as faltas que censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que proclamais tão alto, anátema, tenhais, talvez, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Gente, a gente tem que procurar ver que todos nós somos passíveis de erro, não é? Todos nós erramos, né? E como nós não queremos, né, ser julgados por ninguém, a gente não deve julgar ninguém. A gente tem que entender o lado do outro, que está em crescimento, que está em aprendizado, igual a gente, né? Então nós não temos que julgar ninguém. Se nós vermos um erro, né, acontecendo por um irmão, a gente tem que entender que aquele erro faz parte do processo de evolução dele, né? E nós não temos que criticar aquilo. O que nós podemos fazer, como José disse para a gente, né, é chegar nesse irmão, chamar ele num cantinho, né, conversar com ele e mostrar para ele que aquilo é errado perante o Pai, não perante a mim, que sou igual a ele, né? É perante ao Pai, que tudo sabe, tudo perdoa, né? Ele perdoa, mas te dá a chance depois, né, de se reparar aquilo que está errado. Então nós não temos, por enquanto, moral alguma para chamar a atenção de ninguém. Nós temos aqui fazer de conta que aquilo não aconteceu. Por quê? Como eu disse aqui antes, faz parte do processo de melhora de cada um. O erro é aprendizado. Portanto, eu erro, você erra, o outro erra, né? E quem somos nós para julgarmos os outros? Se nós percebermos, como eu disse antes, um erro em um irmão, que aquilo vai levar o irmão para um lugar diferente daquilo que está programado por Deus, né? Que aquele caminho que ele está tomando ali é errado perante nosso julgamento e perante a lei de Deus, né? Então, se nós achamos que aquilo está errado,
que vai prejudicar ele na caminhada dele espiritual, vamos chamar ele num canto e vamos conversar com ele. Olha, no meu ver, está errado isso, né? Pensa bem se é isso que o Pai quer para você, se você quer realmente passar por isso que você está querendo viver, né? Ou que você está vivendo. Então, vamos conversar num cantinho entre eu e ele, entre você e ele, certo? Não expor o erro de ninguém, porque isso é muito errado. Isso é muito errado. A gente vai estar humilhando um irmão que está ali do lado, mesmo sem perceber, tá, gente? Mesmo sem querer, né? A gente vai estar humilhando aquele ali. E isso é contra a lei de Deus, né? Contra a lei do amor e da caridade que Jesus trouxe para a gente também. Então vamos trabalhar dentro desses parâmetros, né? O amor e a caridade. Que aí a gente vai entender, né, que cada um aqui nessa terra está passando por o que precisa, está aprendendo da maneira que precisa, porque o erro também é aprendizado. Tá bom? Vamos entender, vamos respeitar o direito de cada um, o livre-arbítrio de cada um, porque cada plantio vai ter a sua colheita, né? A gente não quer ver ninguém sofrendo. Por isso eu digo, conversa, exponha o seu pensamento, mas não julgue, porque nós não temos moral para julgar ninguém. Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, questão 743, nós estamos falando sobre guerras. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então todos os povos serão irmãos. Gente, com a tendência da Terra de melhorar, de progredir, né, na escala evolutiva dos mundos, a guerra um dia não vai existir mais. Porque os irmãos não irão mais viver fora da lei do amor e da caridade. Vão todos entender a justiça de Deus. Não é? Se eu pratico o mal aqui, eu vou receber o mal ali. Então, para que eu vou praticar o mal? Né? Então, todos, a partir do momento em que viverem na lei de amor e caridade, respeitando o seu próximo, fazendo ao próximo o que se quer que faça a si mesmo, a terra vai mudar, não vai existir mais guerra. Tá bom? Gente, que Jesus nos abençoe, nos dê um ótimo final de semana, com muita paz, muitas alegrias, muita saúde. Vamos descansar bastante, né? Nossa correria diária aí, vamos refletir um pouquinho, né? E vamos fazer o melhor possível para que a gente possa ter um final de semana bem alegre, tá? Que Jesus nos abençoe. Até segunda-feira, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.